Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir julgamentos importantes. Começamos o giro de notícias pela 7ª turma. Um empacotador de supermercado vítima de assalto teve negado o pedido de indenização por dano moral. Ele alegou que exercia atividade de risco, mas o argumento foi afastado pelos ministros. O empacotador de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, alegou ter sofrido risco de vida. Disse que a empresa foi negligente em relação à segurança do supermercado. O empregado afirmou ainda que o estabelecimento já havia sofrido outros assaltos, por isso, acreditava que a atividade desenvolvida por ele deveria ser considerada de risco. Na Justiça do Trabalho, ele pediu o pagamento de indenização por danos morais. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, o profissional não comprovou as alegações. De acordo com o TRT, o boletim de ocorrência apresentado por ele nem o apontou como vítima. O trabalhador recorreu então ao TST. O ministro Renato de Lacerda Paiva, relator do caso na 7ª turma, observou que não é possível concluir que a empresa tenha se omitido em relação à segurança do empregado. Eu baseei no quadro fático de, no caso, o reclamante sequer comprovou ter sido vítima direta de assalto. E a reclamada mantém serviço de segurança, em particular com câmera de segurança. O simples fato deles correr o risco, ao meu juízo, não é suficiente para o dano, para a comprovação do dano. Era esse o aspecto. Ainda de acordo com o relator, em situações parecidas, envolvendo assaltos em atividades que não são consideradas de risco e não constatada a omissão do empregador, a jurisprudência do TST não reconhece a responsabilidade objetiva da empresa. Para isso, seria necessário comprovar culpa ou dolo do supermercado pela ocorrência do crime, o que não ficou demonstrado. Por unanimidade, a 7ª turma rejeitou o pedido de indenização por dano moral do empacotador. Uma monitora de EAD da União Norte do Paraná de Ensino, UNOPAR, não conseguiu enquadramento como professora. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região foi mantida pela 5ª turma. Na Justiça, a monitora alegou que, apesar de ter sido registrada como tutora de sala, exercia funções típicas de professora, como corrigir trabalhos, atribuir notas e orientar atividades de conclusão de curso. Ainda segundo ela, esse trabalho era exercido com cerca de 500 alunos por semestre ou módulo. A monitora alegou também que essas funções não eram de intermediação entre professores e alunos, mas sim pedagógicas. Por isso, pediu enquadramento como professora. A UNOPAR sustentou que os tutores de EAD somente auxiliam os docentes sem realizar orientações pedagógicas ou ministrar aulas e avaliações para fins de aprovação ou reprovação de alunos. O TRT da 9ª Região, no Paraná, manteve a decisão de primeiro grau que havia negado o pedido da empregada. De acordo com o processo, após a análise dos depoimentos na audiência, ficou comprovado que a tutora não ministrava aulas. O regional explicou ainda que, conforme o acordo coletivo de trabalho da categoria, não se aplicavam aos tutores eletrônicos as disposições relativas aos professores dos diversos cursos superiores oferecidos pela UNOPAR. A monitora, então, recorreu ao TST, mas o relator do caso, na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, explicou que, para solucionar a questão do enquadramento funcional, seria necessário comparar as atividades de fato exercidas pela empregada com as previstas no artigo 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como participar da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho e ministrar aulas. Não há registro ainda acerca da elaboração por parte da autora de plano de trabalho de participação na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Tampouco há apontamento no sentido de que era responsável por estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. O ministro destacou ainda que, para decidir de forma contrária, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Dessa forma, por unanimidade, a empregada não conseguiu enquadramento como professora. Um vigilante de carro forte no Rio de Janeiro vai receber indenização de 3 bancos para os quais prestava serviço. A decisão é da 8ª turma.
O vigilante da Tranexper relatou na ação que trabalhava simultaneamente para os bancos Santander, Itaú e Bradesco. Ele realizava o abastecimento diário de agências, caixas eletrônicos, além do recolhimento de valores. O profissional ajuizou a ação pedindo a responsabilidade subsidiária dos bancos pelas verbas trabalhistas devidas a ele pela empresa prestadora de serviços. O pedido havia sido negado pelo TRT da Primeira Região, no Rio de Janeiro. Para o Tribunal Regional, a prestação de serviços simultânea impossibilita a delimitação do tempo despendido em benefício de cada um dos bancos, não havendo, assim, como responsabilizá-los individualmente. O vigilante entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, observou que a súmula 331 do TST, que trata da terceirização, não faz restrição à imputação de responsabilidade subsidiária nos casos em que haja prestação de serviços, sendo suficiente que as empresas tenham sido diretamente beneficiadas. A relatora acrescentou que a quantificação dos valores devidos individualmente pelas empresas, de acordo com o período do serviço prestado, pode ser apurada na fase de liquidação. Sendo assim, a 8ª turma reconheceu a responsabilidade subsidiária dos bancos pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços. A decisão foi unânime. Eu encerro o giro de notícias pela 4ª turma. Um motorista que tinha de pernoitar no caminhão durante as viagens de trabalho teve negado o pedido de indenização por dano moral. O motorista contou que viajava a serviço constantemente, mas não recebia o pagamento de auxílio hospedagem e era orientado a dormir no baú do caminhão. O trabalhador alegou que o local era precário, muito quente e que corria risco de assaltos. A empresa alegou que sempre pagou diárias e pernoites no valor estabelecido em norma coletiva e que o fato do motorista dormir no caminhão 1 ou 2 noites por semana não caracterizaria dano moral. Sustentou ainda que o artigo 235-C, parágrafo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, permite o pernoite do motorista no próprio caminhão. O artigo diz que nas viagens de longa distância em que o motorista permanece fora da base da empresa e de sua residência por mais de 24 horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, ou em local que ofereça condições adequadas. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região concluiu, a partir do depoimento de testemunhas, que o valor pago pela transportadora se destinava às refeições e era insuficiente para o pagamento da hospedagem. Recibos de diárias demonstraram também que a empresa pagava valor inferior aos R$ 76 previstos na norma coletiva. O TRT entendeu que houve dano moral na modalidade presumida e determinou o pagamento de indenização no valor de R$ 10 mil. A empresa, então, recorreu ao TST. O relator do processo na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, votou pela exclusão da condenação. Conforme o relator, não havia registro de prejuízos sofridos pelo motorista em razão do pernoite. O ministro explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o fato de o empregado dormir no caminhão não configura por si só lesão ao seu patrimônio imaterial, nem dano presumido. Segundo o relator, para o deferimento da indenização, é imprescindível a comprovação do dano à personalidade do profissional. A decisão foi unânime.